das coisas mesmo que davam status, glamour. Como diria a Magda, se ela estivesse aqui, ela usa a expressão verniz social. Né? Eu gosto de lembrar dessa expressão que eu acho engraçada. Né? Era gente que tinha verniz social, gente que tinha pedigree, digamos assim. Corinthians tentava rivalizar com Atenas, como sendo o lugar dos intelectuais, dos filósofos. Né? Então, era uma cidade extremamente rica, etc, etc. E tinha muitos pobres também. É em Coríntios que tem o famoso texto da ceia, que a gente, tanto quem é de igreja, especialmente de igreja evangélica batista, todo mês, pelo menos, ouvia um sermão sobre 1 Coríntios 11, etc, etc. E lá Paulo fala, olha, a reunião de vocês fazem mais mal do que bem, era melhor que vocês não se reunissem. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e não é um elogio não, eu vou dar real a vocês só se reúnem para o mal. A reunião, o ajuntamento de vocês não gera bem nenhum empréstimo. Né? Olha que pesado, ao mesmo tempo que ele está chamando os irmãos de santos. Que loucura. Essa contradição aí. E aí o texto fala, Paulo escreve uma carta, e muitos dos eruditos dizem que não é a primeira carta, que na primeira carta ele já pega pesado um pouco, mas os estudiosos do Novo Testamento falam de uma outra carta que ele chama de a Carta Severa. Ele fala isso nessa segunda carta. Eu mandei para vocês aquela carta severa, aquela carta dolorosa mesmo, em que eu fui muito duro com vocês e as relações estremeceram. A relação estremeceu a tal ponto de que Paulo vai dizer que ele seguia sua jornada missionária, mas ele seguia com muita angústia, temor, tremor, porque ele não sabia se seria possível ser acolhido novamente, se as relações poderiam ser refeitas, porque a treta foi grande. Só que aí esses irmãos começaram a dizer o seguinte, se você quer voltar ao nosso convívio, olha que Paulo é o fundador dessa igreja, mas se você quer ter alguma relação com a gente novamente e tudo mais, cadê suas cartas de recomendação? Será que a igreja de Jerusalém recomenda você? E a carta de recomendação era a carta em que se falava das qualidades da pessoa, né? Se fosse hoje, seria o currículo Lattes. Quais são os seus distintivos sociais que mostram que você tem, assim, um lugar de respeito, etc, etc. E aí o apóstolo escreve esse texto justamente dizendo que ele se recusa a isso. Ele vai dizer, eu vou começar de novo a buscar recomendação, eu vou ficar... Vamos, né? Ele fala sempre no plural, porque ele escreve junto com Timóteo, enfim, e também porque é a forma de se escrever carta antiga. Será que a gente vai começar a se recomendar a nós mesmos? A gente vai ficar falando dos nossos méritos? Vai ficar falando dos nossos títulos? Inclusive, ele vai falar lá aos filipenses que se ele quiser se gloriar, ele pode se gloriar. Ele tem títulos... Massa, sou judeu, fariseu, era perseguidor da igreja, sou da tribo de Benjamim, sou irrepreensível, etc, etc. E lá ele diz que reputou tudo isso como um esterco para ganhar Cristo. Não era isso que importava. E aqui ele vai dizer a mesma coisa. Olha aí, irmãos, eu não vou entrar nesse jogo de vocês, eu não vou ficar falando em bom baianês aqui, né? Não vou ficar me amostrando, não vou ficar aqui exibindo. Parece uma certa pessoinha aí que a gente conhece, né? Que nunca, quando a gente fala de alguma coisa dos seus títulos, etc., fica logo todo vermelho. Léo. Eu não quero. É visível como ele fica constrangido quando a gente começa a falar disso, porque para ele não importa isso aqui. E aí, Paulo vai dizendo a mesma coisa, vai dizendo, olha, não vou entrar nesse jogo. Eu sei que vocês gostam desse jogo de imagem, de projeção do ego. Eu não vou fazer isso. Eu não vou também buscar cartas de recomendações, nem da igreja de Jerusalém, nem das outras igrejas que eu fui apóstolo, fui pastor, fui fundador dessas igrejas. Eu não vou fazer nada disso. Eu me recuso a fazer essas coisas. E eu me recuso também de pedir carta de recomendação de vocês, para que quando eu seguir aqui na minha jornada, porque ele fala que está seguindo em direção à Espanha, em outra parte do texto, ele diz, eu vou passar aí para visitar vocês, eu vou seguir minha jornada missionária, eu não quero carta de recomendação. Sabe por que eu não quero?
Porque a principal carta de recomendação que atesta o meu ministério são vocês. Vocês são cartas vivas. E aí ele vai falar de uma coisa muito bonita, ele vai falar justamente disso, né? De quem é aquela pessoa que acolheu a palavra do Evangelho e passou a estar no segmento de Jesus de Nazaré. Essas pessoas são Evangelho. Essas pessoas são cartas vivas, testemunhos vivos da presença de Jesus Cristo, da graça de Deus, do amor de Deus, da revolução que é a ação do Espírito Santo na vida e na comunidade, e isso tem implicações sociais. Paulo vai dizer, olha, vocês são a minha carta de recomendação, lida e conhecida por todos. E não que isso tenha sido feita por mim. Não, eu apenas sou um ministro, mas vocês foram escritos por Cristo pelo seu Espírito. Vocês foram. Vocês são não apenas cartas de recomendação que atestam a qualidade do meu ministério, mais do que isso, porque eu sou, de novo, o menor dos apóstolos. E como apóstolo, como o enviado, eu sou apenas aquele que dá testemunho de quem de fato escreveu uma carta nova em vocês, que é Jesus de Nazaré. Vocês são, no mundo, uma fala de Deus. Vocês são, no mundo, uma palavra de Deus. Vocês são, no mundo, um testemunho vivo da realidade vivificante e potente do Espírito de Jesus Cristo no mundo. É isso que vocês são. Portanto, eu não vou entrar nesse jogo, porque não é isso que importa. Não é que eu não tenha essas qualificações. Não é que eu não tenha direito de usar, ele vai dizer isso, inclusive. Ele vai dizer, inclusive, aos Coríntios o seguinte, eu, como apóstolo, tenho o direito de ser sustentado por vocês, mas como vocês, eu gosto de confusão, eu fugi disso. Não quis R$1 de vocês. Agora ele estimula que os irmãos mandem o dinheiro para a igreja de Jerusalém, que estava passando por necessidade, mas deles ele não aceitou. Lá dos filipenses ele aceitou. Mas de cá ele não quis, porque a relação era muito complicada. Não é nada disso. O que eu quero que vocês percebam é que estamos dentro de uma dimensão muito mais profunda. Não tem a ver com a criação de uma nova religião. E boa parte dessas pessoas vinha ou da tradição judaica, né, da religiosidade judaica, ou das religiosidades chamadas pagãs, né, de mistério, etc, etc. Olha, o evento Cristo entra como uma revolução para a qual nenhuma dessas experiências dá conta. Ele coloca uma interrogação em todas as outras coisas, porque é um processo que não tem a ver com ritos, com dogmas, com leis, com letra, tem a ver com vida fluindo, com transformação, com alguma coisa em que as pessoas não apenas ouvem e escutam, mas veem, que testemunha da vida de Deus no mundo. E aí ele começa a comparar, porque ele vai dizer, olha, a letra mata, não tem a ver com cartinhas de recomendação, e muito menos com letra da lei, é mais. É a ação do Espírito, porque a ação do Espírito é quem gera a vida. A letra mata, e aqui a letra, pode ter o jogo da letra da carta, porque infla o ego, e o ego mata, o egoísmo mata a possibilidade de vida espiritual profunda, experiência profunda com Deus. E a letra aqui também fazendo uma referência à lei, porque a lei, ela apenas nos informa da nossa condição de pecado, mas ela não tem poder de nos dar vida. Não tem. E aí ele passa a fazer uma comparação em um jogo, e é muito interessante como ele é capaz de ir interpretando, né, os textos do Antigo Testamento, a lei, a favor do anúncio da nova aliança, do Evangelho. Ele vai dizer o seguinte, olha, imagine se aquele ministério lá que vocês, né, os judaizantes, gostam tanto, que é o ministério da lei, teve sua glória, sua importância? Teve, mas era efêmera, é caduca, é muito frágil comparado à glória superabundante do que é o Evangelho, que não tem a ver com código de moral, de conduta, de religiosidade, muito embora tenha a sua própria ética, mas tem a ver com a ação do próprio Deus nos corações, e isso transformando as realidades. Ele vai dizer, olha, se aquela lá, e olha, quando Moisés desceu do monte
com a lei e ali os 10 mandamentos, ele precisou cobrir o seu rosto, né? E a gente lembra dessa história lá do Êxodo, cobre o seu rosto, porque como ele esteve diante de Deus, o seu rosto brilhava, reluzia, e a comunidade de Israel não iria suportar olhar na face de Moisés, não ia suportar a glória de Deus, então ele cobriu. Mas aí Paulo faz uma interpretação interessante, mas ele cobriu também, porque senão o pessoal ia perceber que essa glória aos poucos, esse brilho aos poucos ia se apagando. Ele era temporário. Então, meio que, claro, quem está fazendo isso é Paulo, né? Paulo está relendo hermeneuticamente, dizendo assim, eu estou fazendo outra interpretação, e eu estou dizendo, ok, era a glória, era a manifestação de Deus, isso que a gente conhece, lindo, mas eu quero dizer que aquilo era tão inferior à possibilidade do que vocês vivem com a ação do Espírito, que Moisés estava meio que disfarçando ali, olha, se eles perceberem, vou esconder o rosto. E aí, ele vai dizer, olha, se ela era tão interessante, gerou esse movimento, e da qual somos herdeiros, se era, imagine, percebam a grandeza, a força extraordinária que é ser comunidade de cartas vivas, evangelhos vivos, pessoas habitadas, batizadas, revestidas, movidas pelo Espírito Santo. Imaginem o que é isso. Aí ele faz um outro jogo, ele diz assim, olha, o grande problema é que não é apenas Moisés que tinha um véu. Os seguidores de Moisés, aqueles que estão presos à lei, à religiosidade, ao legalismo, ao dogma, ao rito, à exterioridade das coisas, essas pessoas continuam com um véu sobre isso. Elas não conseguem enxergar a glória maior que em quem está o fim da lei, que é Cristo. Elas não conseguem. Porque está posto um véu sobre elas. E, lamentavelmente, a gente pode dizer que isso não parou naquelas pessoas que não reconheceram ali o Cristo, mas em muitos cristãos daquele tempo e dos nossos que preferiram negociar, flertar com Moisés, preferiram uma relação ali, um triângulo amoroso. É Jesus, Moisés e Jesus. Não dá. Não dá. Não tem como. E a história oficial de uma determinada, não, dessa igreja hegemônica, de qualquer que seja a vertente, é a história daqueles que, embora afirmem seguir Jesus, não deixaram o véu rasgar para que a glória de Cristo se manifestasse em suas vidas. Gente que segue com o véu. Gente que não suporta a possibilidade da liberdade do Espírito, da revolução que é o Espírito agindo nas suas vidas. E eles colocam os véus nos seus corações todas as vezes que leem Moisés, assim como muitos de nós colocamos um véu todas as vezes que lemos o texto bíblico, porque esse texto é um texto que a gente precisa disputar, a gente que olha para ele e faz dele palavra de morte, e a gente que olha para ele e faz dele palavra de vida, depende. Se tiver com véu, o véu da glória efêmera que gera morte, que é a lei e o legalismo, só vai gerar morte no mundo, como a história do cristianismo aí está repleta. Mas também, se face a face com Cristo, esse véu for rasgado, aí também haverá uma glória maior manifesta no mundo, como a gente também tem história de gente que foi expressão da glória de Cristo, e não apenas pessoas, mas comunidades de fé cristã de fato, cheias do Espírito Santo. Aí ele diz, olha, se esse ministério tinha uma glória, uma importância, e ele era efêmero, muito maior é o ministério da reconciliação, que é um ministério que eu sou apóstolo, e não apenas eu, todos vocês são cartas vivas, são presença que testemunha desse ministério. É muito maior. E aí no verso 12 ele diz uma coisa que é interessante e nos desafia, que ele vai dizer, sabendo disso, tendo essa esperança, sabendo de que tipo de ministério nós somos, sabemos que a gente não precisa dessas cartas de recomendações, desses atestados da sabedoria humana, porque estamos plenos do Espírito. Nós atuamos
com muita ousadia, é o que está na minha versão, não sei como é que está na versão de vocês, no verso 12. Alguém pode ler aí outra versão? Eu estou com a versão de uma edição nova da Paulinas, deixa eu aproveitar e fazer propaganda lindinha, baratinho, Novo Testamento, R$20, com comentários excelentes da Paulinas, é uma nova tradução. Mas quem tem uma versão diferente de mim, lê aí o verso 12, por favor. A minha versão, não sei se você conhece, é a Bíblia Mensagem, então é... Adoro a mensagem, como é que tá? Aí ele diz assim: como esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Ao contrário de Moisés, não temos nada a esconder. Isso. Conosco, tudo sempre acontece às claras. Às claras. E nada nos segura, ninguém nos segura mais. É o que está traduzido aqui, atuamos com ousadia. Porque no grego tem um jogo de palavras aí entre ousadia e véu, são palavras parecidas. Porque ousadia justamente está descoberto. Não é isso? A pessoa ousada é alguém que não tem nada que lhe prenda. Está descoberto desses pudores e desses temores e dessas covardias. Não. Atuamos com ousadia ou ninguém nos segura, como o Peterson diz aí na mensagem. Ninguém mais nos segura, fazemos tudo às claras. Eu acho que isso é um desafio para nós, sabe por quê? Porque a nossa tradição cristã está cheia do véu do legalismo de Moisés, que gera tanta morte, que às vezes a gente fica sem ousadia. Às vezes a gente deixa que coisas nos segurem. Não é assim? Eu digo isso, eu não estou nem falando de ninguém, eu falo de mim. Eu morro de vergonha de dizer em determinado lugar, eu sou cristão. Se eu disser que você é pastor, então é pilantra, porque pastor e pilantra é quase a mesma coisa ultimamente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, se você souber que você é carta viva, escrita pelo Espírito Santo, testemunha do ministério da justificação e da reconciliação, e que não precisa ficar apontando para si, nem dizendo suas credenciais, mas apenas vivendo e deixando a glória de Cristo brilhar, você não vai ficar com esses temores. Isso não é problema seu. Você não tem nada a ver com quem está no ministério da morte, você está no ministério da reconciliação e é preciso atuar com ousadia. Nada te segure. Nada te segura. Isso é um desafio para nós, porque ao mesmo tempo em que a gente precisa todos os dias dobrar o joelho e dizer, Senhor, livra-nos da arrogância, livra-nos da pretensão de superioridade espiritual, de superioridade religiosa, livra-nos dessas coisas. A gente já jogou isso fora, a gente não quer voltar para esse lugar. Acontece que a pretensão de humildade muitas vezes é soberba. O apóstolo Paulo está dizendo, tem que ser com o coração cheio de humildade. Tanto que eu estou dizendo, todas essas cartas de recomendação, esses títulos, esses status, estou jogando isso tudo fora. Não é isso que me interessa. Não, o que não nos interessa não é saber que a comunidade de Jesus é uma comunidade interessante de pessoas que têm a cabeça legal, progressista, de esquerda, gente acadêmica, tem um bocado de doutor, não sei o que. Não, é uma comunidade de pessoas que são cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo e que refletem a glória de Jesus de Nazaré. Aí ele vai dizer, então, não deixa nada nos prender, não. Que agonia é essa de vocês, coríntios, que estão aí brigando, que estão aí procurando picuinhas por status, por nomes, por títulos, estão perdendo a chance. E olha, vocês que foram cheios do Espírito, têm tantos dons, estão perdendo a chance de fazer aquilo que ele diz lá aos filipenses. Vocês são astros no mundo. É isso que vocês são, nesse mundo tenebroso, brilhem como astros. Brilhem. E, olha, ele está dizendo isso aqui, ele está dizendo isso em Filipenses, e Jesus já disse isso, olha, não se pode esconder a luz embaixo da cama. Não, coloquem a luz para brilhar. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles glorifiquem não a vocês, mas o vosso Pai que está nos céus. Nada de timidez, ousadia. E aí Paulo vai fazer o seguinte, agora diferente do Moisés, eu não boto véu. Eu estou querendo agir e deixar a glória de Cristo brilhar, mas tem outro detalhe. Diferente de Moisés, que só nele tinha glória, aqui não, todos nós, na comunidade da Nova Aliança, na comunidade do Espírito, não tem esses eleitos superiores, esses grandes gurus para todos que foram batizados em Cristo e acolheram o seu evangelho no seu coração. Todos nós, com a face descoberta. Todos nós, com o rosto descoberto, verso 18. E nós todos, com o rosto sem véu, refletindo a glória do Senhor na liberdade do Espírito.
interessante que a gente gosta da liberdade e ela é importante, dessa liberdade, né, que nos deixa livre das amarras todas, religiosas, morais, legalistas, essa bobajada toda que nos colocaram. Aleluia, o Evangelho nos liberta disso também. Mas também a liberdade do Espírito de refletir a glória de Cristo. É a liberdade de ser testemunha do Ministério da Reconciliação. É a liberdade de se reconhecer carta viva no mundo e se deixar ler. Essa é a liberdade que o Espírito também nos dá. E aí, ele vai dizendo que à medida em que, tendo fitado os olhos de Jesus de Nazaré, tendo fitado a face de Jesus de Nazaré e sendo iluminados por uma luz que não é efêmera, porque é luz do próprio Espírito, do fogo do Espírito queimando no nosso coração, e a gente vai deixando essa luz brilhar, deixa a luz do céu brilhar, né? Ou vou deixar a minha pequena luz brilhar, como um antigo espiritual negro canta, a minha pequena luz vou deixar brilhar. Tem que deixar brilhar. E aí ele vai dizendo, à medida em que vocês vão fazendo isso, deixa brilhar, não bota véu, vocês vão sendo transformados a cada dia à imagem desse próprio Cristo. Afinal de contas, isso é ser cristão. Ser cristão não é trocar o véu de Moisés pelo véu do legalismo religioso cristão. Ser cristão é ser revestido de Cristo. Fitar a glória da justificação que há em Cristo Jesus e deixar a luz de Cristo brilhar ao ponto de sermos nós, cartas vivas. O John Wesley, acho que era o John Wesley, não tenho certeza, mas acho que era ele, que dizia o seguinte: nesse mundo, de cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, as outras 99 lerão os cristãos. O que é que as pessoas estão lendo em nós? Bom, eu gosto, né? Meu ego infla quando alguém lê em mim e diz, olha, ele escreve bonito, ele fala bonito, não sei o que, Paulo está dizendo, ei. Não é isso. Isso é legal, tem o seu lugar, mas a coisa mais importante é que vocês sejam cartas vivas do Espírito, ao ponto de que vocês não precisem dizer nada, mas a sua vivência, a sua presença, e isso, presença individual, mas também presença comunitária, é importante dizer isso, porque o texto fala para a comunidade, diz ao mundo, a vida de vocês diz ao mundo, sem pretensões. E olha, ele está falando de novo, eu gostei, na introdução eu fiz questão de dizer, uma igreja cheia de contradições, das coisas mais absurdas que a gente puder imaginar, mas é esta comunidade que ele está dizendo, vocês precisam estar com o véu descoberto, com o rosto descoberto, para a glória de Cristo brilhar. Para que, enquanto a glória de Cristo brilha e alcança outras pessoas, vocês também vão sendo transformados dia a dia à imagem de Jesus de Nazaré. Não achem que vocês mesmos são as luzes. Não. A luz é Cristo, olha para ele. Mas deixa brilhar. Deixa brilhar com ousadia. Eu gosto de uma expressão que eu já disse algumas vezes aqui, do Richard Foster, que ele diz que o mundo de hoje não precisa de pessoas mais brilhantes, mais inteligentes, embora a inteligência sempre seja bem-vinda. Mas o mundo de hoje precisa de pessoas mais profundas, com profundidade. É o reverendo, esqueci o nome dele, da Igreja Presbiteriana do Planalto, lá de Brasília, alguém lembra? Esqueci. Ele diz assim que o mundo não precisa mais de PhDs, ele precisa de sábios e santos. A gente não está aqui fazendo uma coisa ou outra, né? Não, pode ser PhD, mas houve um tempo na igreja em que o doutor era o mesmo santo. É o famoso ora, labora, não sei falar latim, é orar e trabalhar ao mesmo tempo, que era tão comum nas regras católicas, né? Nas regras de Inácio, eu acho. Inácio, não sei. Orar e trabalhar. Não é Inácio, não. Você lembra, Valer? Enfim. O Colégio Salesiano é desse grupo dos Salesianos. Qual é o grupo dele? É disso. Enfim. Das horas litúrgicas, esqueci o nome. Mas é orar e trabalhar. É falar na linguagem contemporânea, sim. É fazer a opção política
que nos livre de fundamentalismo, de legalismo, dessas coisas todas? Sim. É fazer diálogo interreligioso? Sim. É tomar decisão, inclusive política, no contexto político atual do Brasil para mudar o que está aí? Sim. Tudo isso. Mas acima e sobretudo, é ter a face reluzente da glória de Deus. Porque é isso que está faltando, e é isso que ainda faz diferença. Por que a gente, apesar de todas os desgastes e de já não suportar aquilo que a gente muitas vezes viveu enquanto estrutura religiosa, mas ainda está aqui? É porque a gente bebeu de uma água que não tem nada a ver com isso que deram lá, que é a água viva. A gente sabe, a gente pode até ter deixado de ir ao poço, mas a gente tem sede. É porque a gente fitou a face de Jesus, e eu tenho dito, com muita pretensão talvez, mas algumas pessoas, fulano desviou, não quer mais saber de Jesus. Eu digo, eu duvido que alguém um dia, de fato, tenha mirado os olhos de Jesus de Nazaré e seja possível caminhar. Duvido. A gente pode romper, a gente pode qualquer coisa. A gente pode dizer, não quero saber, mas o Espírito de Deus é quem fala no nosso espírito, nos leva a clamar, Abba, Pai. Luther King, eu vou caminhar para o fim agora com ele, Luther King dizia que muitas vezes a igreja deixou de ser um farol dianteiro e virou uma lanterna traseira, uma luz fraca. Muitas vezes a igreja deixou de ser termostato que transforma a realidade para ser mero termômetro para medir a realidade secular e se amoldar a ela. Então, se agora, antigamente a moda era ser conservador, anticonservador, agora a moda é ser progressiva, não, claro que, de novo, insisto, e todo mundo já sabe quais são os nossos compromissos, inclusive políticos. Mas a gente não é movido só por isso, sabe por quê? Porque o único que tem água viva para matar nossa sede é Jesus de Nazaré. A gente até tenta de todas as formas. Por isso que eu disse outro dia aí, né, de uma figura que eu até tenho respeito, mas me incomoda um pouco, né? Alguém que politicamente está interessante, é um pastor e tudo mais, tem um posicionamento social, político e uma projeção interessante, mas eu não consigo imaginar como é que a pessoa é chamada para falar sobre o sentido do Natal e gasta 5 minutos falando de todos os teóricos dos feministas, das antirracistas, de não sei o que a gente conhece, a gente cita e a gente inclusive embasa o nosso discurso por eles, mas não consegue falar de Jesus. Não é possível. Não é possível. Eu, como ministro do Evangelho, falando do Natal, eu preciso falar do sentido do Natal. Ainda que eu dialogue com as outras coisas. Luther King vai dizer, olha, houve um tempo, eu vou ler essa parte rapidinho dele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui bem rapidinho. Houve um tempo em que a igreja era muito poderosa. O tempo em que os primeiros cristãos se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer por sua crença. Naqueles dias, a igreja não era meramente um termômetro que registrava as ideias e os princípios da opinião popular. Era um termostato que transformava os costumes da sociedade. Sempre que os antigos cristãos entravam numa cidade, as pessoas no poder ficavam incomodadas e imediatamente tentavam prendê-los por serem perturbadores da paz, agitadores forasteiros. Mas os cristãos continuavam sua marcha. Olha que interessante, eram perturbadores, forasteiros, não sei o quê, mas por qual razão? Mas os cristãos continuavam sua marcha, na convicção de que constituíam uma colônia do céu. É isso que eu tenho insistido. A comunidade da fé e os cristãos também militam. Também faz o bem, deve fazer o bem. Também procura obras de justiça. Também procura reparação social, também luta contra a opressão, luta. Mas muita gente, de muitas formas e partindo de muitos pressupostos, fazem isso. A gente faz por pressupostos similares ao de muita gente, ok, estamos juntos nessa, mas há um pressuposto nosso que somos uma colônia do céu. Fitamos a face de Jesus de Nazaré. E
clamamos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, e a tua vontade ainda não está sendo feita, quando tudo isso que a gente vê acontece, é por isso que nós militamos. Mas os cristãos continuavam a sua marcha na convicção de que constituíam a colônia do céu, da qual se exigia obediência a Deus, não aos homens. Pequenos em número, eram grandes em seu compromisso. Pequenos em número, como somos nós. Mas grandes em seu compromisso. Estavam intoxicados demais pelo divino para serem astronomicamente intimidados. Nada os intimidava. Com seu esforço e exemplo, puseram fim a perversidades antigas, como o infanticídio e a luta dos gladiadores. Agora as coisas são diferentes. Assim, com frequência, a igreja é uma voz fraca, improdutiva, com som ambíguo. Assim, com frequência, a igreja é uma arquidefensora do status quo. Longe de ser ameaçada pela presença da igreja, a estrutura do poder da comunidade em geral é consolada pela sua aprovação silenciosa e muitas vezes declarada das coisas como elas são. Mas o julgamento divino se impõe à igreja como nunca antes. Se a igreja de hoje não recuperar o espírito de sacrifício da igreja antiga, vai perder a autenticidade, alienar a lealdade de milhões e ser desprezada como um clube social, irrelevante e sem significado. Isso porque a igreja resolveu colocar o véu. Mas a igreja, sem véu, mirando a face de Jesus, sendo soprada, guiada, animada pelo poder do Espírito, essa é a igreja. Ainda pode e deve agir e atuar com ousadia para que haja transformação das realidades. Que Deus nos ajude, e que a gente se pergunte que tipo de luz é essa que a gente está brilhando, ou quais são os véus, ainda que sejam véus requintados, que a gente às vezes usa, para não deixar brilhar a glória de Cristo em nós, com ousadia, em nossas jornadas pessoais e em nossa jornada comunitária. Ainda hoje eu estou bem King, aliás, hoje não, né? Esses anos todos eu estou King, porque King é objeto de pesquisa, meu sujeito de pesquisa. Mas eu quero mostrar, eu acho que isso que a gente vai ver agora é um exemplo, uma ilustração perfeita do que é ser carta viva escrita pelo Espírito e ter a glória de Deus refletida na sua face. Que isso nos inspire. A gente vai ver o último sermão de Martin Luther King um dia antes da sua morte. Só um trechinho, tá? Eu sei que a gente já estourou a hora. É só um pouquinho. Um minutinho.